Gente, Dr. Hélio foi chamado hoje para ministrar para a gente a aula Charcot Renasceu. E Dr. Hélio, ele é graduado em Medicina na Universidade Federal de Santa Catarina, tem residência médica em Clínica Médica e Neurologia, mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Paraná. Ele é neuroradiologista pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, é professor titular de Neurologia e coordenador do setor de estudos de movimento do HC da Universidade Federal do Paraná. É editor-chefe da Arquivos de Neuropsiquiatria, membro titular da Academia Brasileira de Neurologia e da Academia Americana de Neurologia e coordenador do Grupo de Estudo de Ataxias da Movimento Disorders. Doutor Hélio, a palavra é sua. Bom, obrigado, Maria Júlia. Agradeço imensamente o convite do professor Gameleira. Desculpe o problema que ocorreu semana passada aí com a energia elétrica. Então, a apresentação vai estar em inglês, porque eu estou preparando uma aula para o simpósio do centenário de 200 anos do professor Charcot, em Paris. Então, eu já deixei preparado isso tudo em inglês. Então, a apresentação será... O tema, como você falou, eu vou focar mais nessa questão. É o tema, o título da apresentação é bastante, talvez, polêmico, como Charcot redivivo, talvez. Aqui são os meus... disclosure aí das minhas atividades, mas a principal que eu gostaria de mostrar é que eu tenho uma publicação aí de 60 artigos sobre o professor Charcot e tenho um plano de lançar esse ano de 2025 um livro sobre o professor Charcot, se der tudo certo. Esse é o esquema que eu vou apresentar. Eu vou fazer uma introdução breve, dados bastante conhecidos do Hospital da Salpêtrière em Paris, do professor Charcot e da escola francesa, seus discípulos, a influência na nossa região, América Latina, no Brasil, e dá porquê de chamar o Charcot aí, redivivo. E a conclusão. Bom, o principal motivo é que, neste ano de 2025, vai se realizar em julho, agora, dia 1º ao dia 5 de julho, em Paris, um simpósio internacional, patrocinado pela Sociedade Internacional de História de Neurociências, sobre os 200 anos de aniversário de nascimento do professor Jean-Martin Charcot. Né? Tem o patrocínio parcial aí do presidente da República Francesa, Emmanuel Macron, e tem apoio de diversas instituições aí, do Instituto de Cérebro de Paris, Academia Nacional de Medicina da França, a Sociedade de História de Neurociências, a Sorbonne, Sociedade Francesa de Neurologia. Eu vou apresentar uma aula lá sobre a influência do Charcot na América Latina. Então, em resumo, nós estamos aqui no ano de 2025, os 200 anos do nascimento de Jean-Martin Charcot. Mas nós temos outras datas importantes aí, né? 151 anos da descrição clássica da doença de Charcot, a esclerose lateral amiotrófica, 143 anos da criação da cadeira de neurologia da Faculdade de Medicina de Paris, a primeira do mundo, e 132 anos da morte do professor Charcot no ano de 1893. Isso me motivou a escrever esse editorial para o Arquivo de Neuropsiquiatria, que vai estar publicado nesse primeiro semestre, com esse mesmo título, né, de Charcot Redivivo, e vou lhe dar um dos motivos do título. Né? E esse artigo aqui recente que eu digo, publicado em 2019. Como todos sabem, né, nos últimos anos, houve uma definição clara dessa patologia, que é paquimeningite hipertrófica, doenças relacionadas, ou paquimeningite hipertrófica related disorders, relacionadas todas com o aumento da imunoglobulina G e G4. E esse grupo francês, capitaneado pelo Michel Levrault, de Nice, publicou um excelente artigo no Neurology, Neuroimmunology e Neuroinflammation, em 2019, definindo a doença como uma doença inflamatória multissistêmica, uma doença linfoproliferativa, caracterizada por essa infiltração policlonal de imunoglobulina IgG4, né, que provoca uma série de alterações inflamatórias, fibrose e flebite, e os estudos patológicos são essenciais para o diagnóstico, né, para afastar outras doenças neoplásicas, inflamatórias e infecciosas. Depois, em 2011, até a Sociedade Japonesa de Reumatologia criou os critérios, a classificação da doença, que expandiu bastante, né? Aqui está um resumo, não vou entrar em detalhes sobre isso, mas existe necessidade, então, de mostrar que existe
uma inflamação ou um edema difuso ou massas em múltiplos, ou um órgão só, a presença de estudo hematológico mostrando elevação dos níveis de imunoglobulina, IgG4, e o estudo histopatológico confirmando a marcada infiltração de linfócitos e plasmócitos, fibrose, e também infiltração de IgG4 positiva, né? E aí tem os critérios de definido, provável e possível. À direita, na figura 2, vocês podem ver essa classificação, porque ficou as doenças relacionadas com a infiltração da IgG4, que não é especificamente a pacmeningite hipertrófica. Nós temos outras que ela pode ser dividida, como vocês podem ver, na forma cerebral, pacmeningite cerebral ou pacmeningite hipertrófica cervical, por exemplo, mas tem outras formas sistêmicas ou isoladas em que existe comprometimento de outros órgãos. E daí vem doenças que nós estudamos, eu particularmente, quando eu era residente, que não tinha relação com o IgG4, por exemplo, pseudotumor de órbita, episclerite, infiltração de glândula submandibular, lacrimal, aumento de linfonodos, fibrose retoperitoneal, etc., que são formas também isoladas ou associadas de doenças extraneurológicas. Na neurológica, nós temos o comprometimento cervical, chamada pacmeningite cervical hipertrófica, e temos a pacmeningite hipertrófica cerebral. Bom, o ponto importante aqui é que, após ler esse artigo, eu, de certa forma, fiquei até indignado, porque os autores, que são franceses da Universidade de Nice, não dão a mínima, nenhum parágrafo sobre quem que descobriu essa doença. Quer dizer, dá a impressão que eles descobriram tudo, a doença surgiu agora a relação com a imunoglobulina G4, mas não há nenhuma relação da origem da doença. Eu, com meus colegas aqui de Curitiba, e com o auxílio do professor Olivier Valuzinski, de Paris, França, resolveu escrever um artigo que estamos encaminhando para publicação sobre um discípulo pouco conhecido do Charcot, que é o Alex Geoffroy, que está aqui nessa famosa figura do Charcot, né? O retrato aí do Breuil, de 87, a lição clínica da salpetriere. Aí está a seta mostrando a presença do professor Geoffroy, na frente do Pierre-Marie, quase ao lado do Jean-Baptiste Charcot, e nesta figura clássica aí. Bom, o que o Geoffroy fez? Ele fez uma tese em 1873, intitulada Pacmeningite hipertrófica cervical, de origem espontânea, né? E forneceu uma descrição clássica da pacmeningite cervical hipertrófica sob orientação do seu mentor, professor Charcot. Nesta tese, já comentava sobre as lesões meningés inflamatórias, na época, com diferentes etiologias, tuberculose, sífilis, hemorragias meníngeas, seringomelia, e as consequências da compressão da medula cervical, como a mielopatia, às vezes associada com sinais periféricos que podiam simular uma atrofia muscular espinhal. E ele enfatizava também que os casos da tese dele eram de origem espontânea, e incluiu casos, obviamente, idiopáticos. E, até quando eu era residente, um pouco depois, a pacmeningite cervical hipertrófica era idiopática, na maioria das vezes, né? E agora sabemos que ela faz parte desse grupo de doenças relacionadas, related disorders, à imunoglobulina G4. Então, os nossos colegas franceses deveriam ter lembrado sobre essa doença. E aqui vem o motivo da apresentação. Quer dizer, aqui é Charcot rediviu. Nós temos uma doença que 150 anos depois está se conhecendo a sua etiologia, mas que foi descrita por ele e pelos seus discípulos, né? Bom, aqui está o professor Charcot, quando começou o seu trabalho lá na Salpêtrière, hospital famoso, que ele chamava, na época, de museu, de um asilo, né, de patologias, aí, de doenças que ele foi estudar, incluindo doenças da clínica médica, medicina interna, doenças neurológicas e, obviamente, psiquiátricas, né? Nesse hospital das mulheres, na época de mulheres idosas, tinham quase 5.000 pacientes internados aí. E, posteriormente, ele realizou a sua carreira médica, bastante conhecida. Aqui está os dados em resumo: a sua graduação na Escola Médica
1843 a 53, depois ele passou a ser chefe de clínica por 3 anos, depois ele virou professor associado, no caso da tradução, em 62, mas só passou no concurso, ele teve vários dissabores em vários concursos que ele não foi aprovado, mas ele substituiu o professor Vulpian, amigo íntimo dele, na cadeira de anatomia patológica em 1872, e só foi definido como professor de doença do sistema nervoso em 82, até a sua morte em 1893, por um decreto, não por concurso público, né? Foi criada a cadeira especialmente para ele. Então, ele foi o chair dessa cadeira por 10, 11 anos, e, claramente, o primeiro professor de doenças do sistema nervoso do mundo, e a Salpêtrière virou, de um hospital desconhecido, a meca da neurologia, e ele, descobridor de doenças e o mais celebrado neurologista do século XIX, na minha opinião. O método dele era muito claro, né? Ele examinava os seus pacientes e tinha o exame necrópsia, então ele fazia um método anatomoclínico, um pouco diferente do Laennec, de um método chamado anatomopatológico. Claro que ele tem influências clínicas do seu mestre, do Duchenne de Boulogne, e também utilizou a autópsia, aí, vendo a relação da anatomia e a histologia nos seus laboratórios na Salpêtrière. Com isso, a Salpêtrière se tornou a meca da neurologia do século XIX. E aí o Charcot depois teve fama internacional, aqui mostrando apenas a relação com o nosso imperador, Dom Pedro II, Dom Pedro de Alcântara, que apesar da sua importância para o Brasil, ele era cognominado aqui pelos habitantes do Brasil como chamado de Pedro Banana. E o professor Charcot tinha uma relação muito próxima, né? Ele era convidado frequentemente para os jantares da terça-feira à noite na casa do Charcot, no Boulevard Saint-Germain, onde inclusive jogava snooker com o Charcot, né? E provavelmente deu de presente uma macaca para o Charcot. Existe alguma dúvida, o professor Ilmar talvez esteja acompanhando a aula, vai apresentar lá em Paris um pôster relacionando essa entrega da macaca ao Mota Maia. A fama internacional do Charcot chegou à literatura internacional. Vejam, os russos, né? Aqui é o livro que eu comprei recentemente, do Lev Tolstói, Tostaia, o nome do livro, tem um capítulo sobre a Sonata Kreutzer, um famoso do Tolstói. E ali no livro ele comenta, né, assim, que o Charcot, sendo como um priest of science, né, fama do Charcot. Mas o mais importante é quando Tolstói visitou a Exposição Internacional de Paris, né, e ele saiu com esta frase que se tornou famosa, né, Paris com a sua Torre Eiffel, prostituição e Charcot. Bom, mais recentemente, alguns anos atrás, em 2023, o nosso grupo aqui, junto com o grupo de distúrbios do movimento, do distúrbios da história da neurologia, da Academia Brasileira de Neurologia, Dr. Ilmar, Dr. Elias Engelhardt, Péricles Maranhão, junto com o Carlos Henrique, Léo Coutinho e o Ilmar, professor Valuzinski, publicamos esse artigo sobre o Charcot, considerando ele como um polímata, dado as suas N atividades como neurologista, neuropsiquiatra, neuropatologista, clínico, artista, desenhista, caricaturista, etc. E, um pouco tempo atrás, eu fiz essa publicação aqui no Clinics, jornal da Universidade de São Paulo, em que nós colocamos as contribuições do Charcot na medicina interna, porque como ele começou na medicina interna, e depois que ele foi para a neurologia, ele começou a ter contribuições importantes na medicina interna. E isso vai demonstrar esse aspecto que eu estou comentando, por que chamar o Charcot redivivo nos dias de hoje, né? Por quê? Aqui tem um bordão que ele usava costumeiramente quando ele discutia essas doenças, né? Se eu não estou enganado, né? Se eu não estou enganado, trata-se dessa doença. E aqui tem a lista, que não vou falar toda essa lista, mas de contribuições dele em todas essas áreas da medicina interna: cardiologia, endocrinologia, gastro, geriatria, patologia, pneumologia, psiquiatria, reumatologia. A própria tese dele, de 53, tese de doutoramento na Faculdade de Medicina, é sobre gota, né? E aqui está a capa da tese dele, em 1853. Mas nós temos inúmeras contribuições usando esse meta-anátomo clínico,
Eu me lembro da clínica médica, quando eu fiz clínica médica, passava na endocrinologia, o endocrinologista falava, este é o pé diabético, descrito por Charcot. Na pneumologia, asmáticos, o escarro dos asmáticos, Charcot, cristais de Charcot-Leyden. Na vascular, a claudicação intermitente, que ele descreveu baseado num veterinário que tinha um cavalo, uma carroça que tinha claudicação intermitente, ele descreveu a claudicação intermitente arterial, lembrando que o de Guerrini descreveu a claudicação intermitente por estenose de canal lombar. Charcot descreveu síncope vasovagal, síncope da tosse, gota, tríade de Charcot da colangite aguda. E aqui há uma lista colocada nesse artigo nosso do Camargo, em que ele tem todos os discípulos dele e todas as contribuições, que eu não vou ter tempo de ler todas, mas enormes, né? Nesta área, na geriatria, na psiquiatria, inclusive, depois nós vamos ver, né? E vários sinais também, que nós não vamos entrar em detalhes aqui, não vai ter tempo para tudo isso. O tofo da gota, da orelha, por exemplo, descrito pelo Charcot, a vertigem do Charcot, etc. Mais ainda, outras contribuições. A junta de Charcot, não podemos esquecer, a junta, a artropatia de Charcot, a doença de base do Grave, que ele descreveu um sinal na pálpebra, né? Casos de insuficiência renal crônica, angiologia, já comentei. Ele foi o primeiro a descrever na França um tromboembolismo pulmonar, né? E na área de infectologia, inclusive. Um dado interessante, que também mostra esse aspecto do Charcot redivivo, é esse artigo que eu publiquei alguns anos atrás, sobre úlceras, escaras de decúbito, né? O que tem a ver o Charcot com escara de decúbito? Volta e meia você é chamado aí na enfermaria, pacientes, me lembro de uma discussão no ano passado, na aula do 8º período da medicina, uma discussão, dois pacientes com escara, um paciente com escara, desculpe, ao lado de um paciente com ELA, esclerose lateral amiotrófica. Eu perguntei para o residente, por que o paciente com ELA, apesar de estar tetraplégico, atrófico, não faz escaras? E o outro paciente ao lado, uma mielopatia já de evolução de 1 mês, completamente com uma escara com gangrena. Isso ele chamava de decúbitos ominosos, essa escara com gangrena, tem alto risco, alta mortalidade, alto risco de complicação, de infecção. Enquanto que ao lado o paciente com ela não tem escara. Quem que descreveu isso? Por que os pacientes com ela não fazem escara? Charcot. Então ele está realmente redivivo. Na neurologia, especificamente, né, nós temos aí inúmeras contribuições, eu estou citando algumas aqui, de amiotrofias espinhais, mielopatias, localização cerebral espinhal, há estudos de afasia, Parkinson, por exemplo, né? Aqui, por exemplo, localização cerebral, um diagrama de 1883, mostrando a descrição da área motora. Aqui o famoso, a descrição do diagrama para estudar a afasia, ele botou o nome em italiano, Campana, podia ter botado Clocher, de francês, ou a afasia clássico, o diagrama dele, Bell Diagram. E as principais, mais conhecidas, talvez, no mundo todo, descrição da esclerose lateral amiotrófica, chamada de Charcot disease, os americanos resolveram trocar para Lou Gehrig disease, a esclerose múltipla, a esclerose em placas na época, a doença de Charcot-Marie-Tooth, a neuropatia periférica hereditária, sensitivo-motora, ataxia locomotora para a sífilis, a síndrome de Gilles de la Tourette, localização espinhal, clássico desenho de Charcot, né, sobre os principais elementos da medula espinhal, um corte axial. Descrição clássica da esclerose lateral amiotrófica, aqui um artigo muito famoso do professor Goetz, né, onde ele descreve todos os passos da descrição do Charcot e seus discípulos, incluindo a participação aqui de Geoffroy novamente, lembra que em 1869 com 1870, Geoffroy, trabalhando com Charcot, caracterizou uma condição que é chamada de atrofia muscular progressiva, né, que originava na medula espinhal. Publicaram nesse arquivos de fisiologia e normal e patológica, e posteriormente recebeu em 74, 5 anos depois, o Charcot, a denominação de esclerose lateral amiotrófica, um estudo anatomopatológico muito claro, né? Aqui está o Geoffroy, novamente, na descrição da ELA. E aqui, veja,
os dados sobre o Charcot, quando examinava um paciente com ela, nas suas famosas lições de Mardi, sempre dizia à audiência: o prognóstico é péssimo, é uma alma perdida, é só uma questão de tempo. Meu Deus, eu particularmente vejo um caso, apesar de fazer distúrbios de movimento, imagino que a cada 2, 3 meses eu atendo um paciente com ela. E quando eu termino de examinar, faço a suspeita, depois recebo o diagnóstico da eletromiografia, eu tenho a mesma impressão, quer dizer, é uma alma perdida, é só uma questão de tempo. Isso em 2025, apesar do Edaravone ser prescrito, é uma questão de tempo, é uma alma perdida. Charcot redivivo. Ou então, outras expressões que ele usava, a maior parte delas são do Shakespeare, né? Ó oh, Deus, o que foi feito para merecer esse destino, né? Ou essa clássica aqui, né? Do Shakespeare, né? Das moscas aí, dos meninos, os deuses nos matam por esporte. Esse aí é impressionante. A segunda doença, esclerose múltipla. Há poucos anos atrás, 2018, Salk publicou no Brain comemoração dos 145 anos da descrição da esclerose múltipla como descrição de uma nova entidade. Outras pessoas tinham descrito algumas coisas, mas ele definiu a doença, ele caracterizou como uma nova, inclusive com a sua tríade clássica, né? Nós temos aí contribuições em outras áreas, stroke, não podemos esquecer o microaneurisma de Charcot-Bouchard, hematoma intraparenquimatoso, a enxaqueca hemiplégica, oftalmoplégica, desculpe, aminosia visual, tríade de Charcot da esclerose múltipla, histeria. Aqui está o trabalho sobre o Charcot-Marie, né? Original, depois acrescentou o inglês aí, tudo, na descrição clássica. Partimos para os distúrbios de movimento, né? Eu já publiquei em 2001, mais de 24 anos atrás, com um grupo aqui de Curitiba, a contribuição de Charcot e Marsden para distúrbios de movimento. Teve alguma crítica, porque eu associei os dois. Mas, lembre-se que o Charcot contribuiu muito para os distúrbios de movimento, apesar de não ser a principal área de ação, mas ele deu o nome de doença de Parkinson. Depois eu vou mostrar as descrições clássicas dos sinais que ele fez, né? Ele fez um estudo sobre diagnóstico diferencial do tremor, eu vou mostrar isso. Ele fez a descrição dos tiques e botou o nome de Tourette, vou mostrar isso também. Fez estudos diferenciando Coreia de Síndrome de Huntington e estudou as ataxias locomotoras, que foi seguido pelo professor Pierre Marie, ataxia de Marie. A contribuição do Charcot da doença de Parkinson é muito conhecida. Eu tenho um trabalho do Goetz e tenho esse trabalho meu. Eu vou colocar o meu aqui, não é nada, nenhum aspecto cabotino, mas eu fiz um quadro sobre as contribuições que estão aqui. Ó. Primeiro, ele denominou doença de Parkinson, ninguém chamava doença de Parkinson, chamava paralisia agitante, né? Ele caracterizou a descrição do Parkinson, com todo o valor que ela tem, do ponto de vista clínico-neurológico, é muito fraca, porque alguns pacientes ele viu apenas na rua, né? E ele não era neurologista nem médico, era um apotecário, né? Então, o Charcot, que caracterizou o tremor de repouso, definiu que não havia paralisia muscular, e sim rigidez. Charcot definiu a estabilidade postural, a presença de bradicinesia, ausência de fraqueza muscular, descreveu faces, a micrografia, e fez o primeiro tratamento farmacológico com uma droga supostamente anticolinérgica, né? A instabilidade postural, nós fizemos esse artigo em comemoração junto com o Renato Munhoz, que estava no Canadá, na época, com 120 anos após o Charcot. A Movement Disorders usa no seu PDRS o termo variação de postural instability. Mas isso é um teste criado pelo Charcot para avaliar a estabilidade postural na doença de Parkinson. Tá? Na síndrome de Tourette, também fizemos um artigo junto com o grupo da professora Egberto, doutora Susan Shen, contribuições no estudo da síndrome de Tourette. Na época eu coloquei Tourette síndrome. Os franceses detestam o professor Valuzinski, que não permite que se use Tourette, seja Gilles de la Tourette síndrome. E o principal diagnóstico diferencial de Coreia em tics, na Coreia Minor, Sydenham Major, Huntington tics e as ideias obsessivas compulsivas descritas pelo Charcot. Vamos publicar, aliás, esse trabalho aqui, junto com o professor Valuzinski também, que é recente, que mostra a contribuição de Georges Guinon, que era mais ou menos contemporâneo do Gilles de la Tourette. E eu fiquei
preocupado, na verdade, estarrecido, por que o Charcot não botou o nome do Guignon. Eu fiz esse quadro aqui dizendo as contribuições de cada um deles, do Charcot, Tourette e Guignon. Por exemplo, a ideia original da pesquisa foi do Charcot, ele que chamou o Tourette para pesquisar isso. A primeira publicação foi do Tourette. A crítica do paper de coordenação motora foi do Guignon e do Charcot. As ideias fixas do comportamento obsessivo-compulsivo foi do Charcot. Os outros dados de obsessão, compulsão, de toque, de aritmomania, de onomatomania, tudo foi pelo Charcot e o Guignon. Os tics temporariamente inibidos, Charcot e Guignon. A piora, aumento e diminuição, Charcot e Guignon. A hereditariedade, Charcot. Histeria associada, Guignon, não Charcot. Coreia, no diagnóstico especial, os três. O Tourette achava que isso estava relacionado com o Jump and Fresh of Maine, Latar e Mediat. O professor Liz vai publicar agora um artigo sobre Mediat. Ecocinesias, ecopraxia, ecolalia, coprolalia, os três descreveram. Então, talvez, Charcot parece que descreveu, porque uma das descrições que diz que era o nome do Gilles de la Tourette era mais polifônico no que ele descreveu. Charcot e tremor. Aqui está o clássico trabalho do professor Goetz no Neurology, Shake Up de Salpêtrière, um trabalho muito interessante, onde ele descreveu o tremor por mercúrio, mas ele descreveu a diferença com neurofisiologia do tremor da doença de Parkinson, o tremor da esclerose múltipla, o tremor da intoxicação por mercúrio, né? E falava do tremor senil, que na verdade era o tremor essencial. Aqui um tema mais controverso, né, que é o Charcot e histeria. Alguns dos seus discípulos colocavam até como o calcanhar de Aquiles do Charcot, o seu interesse e o uso do hipnose. Nós publicamos nos 126 anos a contribuição do Charcot, que depois foi bastante discutido. Os ingleses acharam que houve um exagero, os americanos, então, não acreditavam mais nisso. Existia um teatro, as histéricas eram farsantes, etc, etc, etc. E o Charcot mudou até a sua opinião sobre a histeria antes de morrer até. Mas o mais interessante dessa história do Charcot redivivo é esse trabalho publicado no Journal of Neurology and Neuropsychiatry Psychiatry, de 2019, onde Selma Aybeck, uma especialista nisso, mostrou que os exames de imagem estavam confirmando nas desordens neurológicas funcionais, que não incluía apenas eventos não epiléticos, psicogênicos, como era chamado antigamente, ou distúrbios neurológicos funcionais, ou distúrbios de movimento funcionais, ou histéricos, na denominação antiga, mas mostrando que os estudos de imagem mostravam claramente que a ideia da lesão dinâmica do Charcot poderia se explicar pelos achados de neuroimagem funcional nesses pacientes. E, para grande surpresa, no ano passado, na Academia Americana de Neurologia, e depois agora, no ano passado também, na Movement Disorder Society Meeting na Pensilvânia, no final do ano, em outubro, o professor Mark Hallett, né, famoso internacionalmente, publicou esse artigo de neurose. Esse artigo foi a Robert Wattenberg Lecture, a desordem neurológica funcional, la lésion dynamique de Charcot. Quer dizer, foi a glória, mostrando que todo esse tempo depois, o Charcot as ideias do Charcot estão vivas nessa área. Uma pena que após o professor Mark Hallett fazer essa brilhante publicação, apresentação e a palestra dele na Movement Disorder Society, acho que um mês depois, ele tem notícias que ele sofreu uma crise convulsiva, o Mark Hallett, e teve o diagnóstico de um glioblastoma multiforme e está internado com esse diagnóstico desesperador. Contribuições do Charcot à neuropatologia. Charcot era um neuropatologista. Quem não lembra que esse corte coronal é chamado de corte de Charcot? Tá? E aqui vem um dado que eu acrescentei, a generosidade de Charcot. Bom, Charcot poderia ter posto o nome dele em várias doenças. Ele chamou a doença de Parkinson, ninguém conhecia como doença de Parkinson. Foi chamada doença de Parkinson por causa dele. O sinal de Homberg, foi o Charcot que criou essa denominação em homenagem ao Moritz Homberg. As epilepsias parciais simples, do estado de mal parcial, o Bravet jacksoniano, ele tirou depois o Bravet, ficou só que era francês e botou só a jacksoniana em homenagem ao Hughlin Jackson, da Inglaterra. E a última síndrome de Tourette,
que Jorge Gilles de la Tourette, mas podia ser Guignon Tourette, por exemplo, pelo que eu apresentei previamente. Né? A aula que eu vou apresentar lá em Paris é sobre Charcot e América Latina, e nós publicamos esse trabalho no Jornal de História das Neurociências, junto com o Dr. Carlos Henrique, papel preeminente de Charcot e da escola neurológica, não só Charcot, porque seus discípulos depois influenciaram muito as escolas neurológicas que foram criadas na América Latina. Aqui eu faço um resumo apenas das primeiras escolas neurológicas da América Latina. Vejam só, o Brasil ainda estava se desenvolvendo aí como em 1885, não tinha nenhuma escola neurológica, e Buenos Aires, os nossos irmãos, no Hospital São Roque, o professor José Ramos Mejia já tinha ido estagiar em Paris. Né? Em 87, ele, na Universidade de Buenos Aires, criou a cadeira. Né? Em 1892, Augusto Orrego Luco criou, na Universidade do Chile, a cadeira de neurologia. Ele é chamado de Charcot das Américas. E depois, o Charcot já tinha morrido, aí foi criada a cadeira na Universidade de Havana, Valdez Anciano, aí que no Rio de Janeiro, em 1912, Antônio Astrogésilo, primeiro professor de doença do sistema nervoso, no Rio de Janeiro. Em seguida, em 25, Eijoas Vanpré, na Universidade de São Paulo. No mesmo ano, Américo Ricaldoni, em Montevidéu. Esses todos foram discípulos, foram alunos dos discípulos de Charcot, particularmente do Pierre Marie, do Babinski. Outros estagiaram também com o Degerine, inimigo do Charcot. Em 27 foi criado o Instituto de Neurologia de Montevidéu, no Hospital de Clínicas. Nós temos vários colegas no Brasil que fizeram a sua formação no Instituto de Neurologia, na época, a referência maior na América Latina, em Montevidéu. E 37 no Peru, Sociedade de Neuropsiquiatria, e 40 na Universidade de São Marcos, Oscar Trelles Montes, famoso também. Todos sob influência direta ou indireta da escola do Charcot e da escola francesa na América Latina. Aqui estão os famosos fundadores dos serviços de neurologia na América Latina, treinados em Salpêtrière, o Mejia, o Luco, depois o professor Astrogésilo, no C, no D, o Vanpré, no E, o Ricaldoni, e no F, o Montes, do Peru. Outros médicos brasileiros também tornaram-se professores e foram treinados na Salpêtrière. Eu, claro, que é uma quantidade muito grande, eu vou botar aqui alguns deles apenas. Por exemplo, Francisco Soca, Uruguai, na esquerda. Ele provavelmente, nós publicamos no trabalho agora, ele disse que fez uma tese sobre supervisão lá do Pierre Marie, em que ele descreveu um sinal de Babinski antes do Babinski. Existe a foto do sinal no livro do Waloszynski. José Dantas de Souza Leite, brasileiro, publicou, junto com o Pierre Marie, classicamente acromegalia, descrição mundial, primeira descrição mundial de acromegalia. E o famoso professor Abraão Ackermann, né, do Rio de Janeiro, trabalhou sob supervisão do professor Alajonini, inclusive publicou um sinal clássico, a mão de Ackermann Alajonini. Né? Mas isso já é os sucessores do Charcot. Não podia esquecer o professor Roberto Melaranho, de São Paulo, né, que publicou, junto com um dos discípulos daqui, o professor Raymond Garçin, trabalhava na Salpêtrière, não é considerado diretamente um sucessor do Charcot, trabalhou junto com o Alajonini, mas eles descreveram um sinal fantástico, que é o freezing of gate. Todos nós usamos o freezing, bloqueio motor, usamos a denominação escrita pelo professor Fan. Eles descreveram o bégaiement de la mise en route do movimento. Na verdade, é a gagueira da marcha. Eu acho uma denominação melhor do que freezing of gate, gagueira da marcha, descrita pelo Melaranho, Garçin, discípulos indiretos do Charcot. Aqui uma polêmica, anos atrás, o professor Bogslewski, nesse jornal European Neurology, publicou um artigo dizendo que a contribuição do Charcot era muito pequena na área de stroke. Nós fizemos uma letter e depois o professor Waloszynski publicou um artigo espetacular. O Charcot descreveu a estenose de artéria cervical da carótida relacionando com AVC e descreveu o que ele chamou de cholesterol, né?
inclusive descrevendo ulceração e placas da íntima nas artérias. Precursor dessa área também. Então, não é pouca contribuição, é grande contribuição. Por fim, eu posso falar da iconografia fotográfica da Salpêtrière, talvez aqui antecedendo as nossas filmagens de distúrbios de movimento, né? Tudo que nós fazemos aqui, auxiliado pelo Bournonville, né? E por outros menos famosos. No livro do professor Goetz, Bonduel e Gelfand, de 95, ele faz uma lista de artigos, da quantidade de artigos publicados por Charcot e seus discípulos em diferentes áreas da neurologia. Veja que é um negócio monstruoso aí, né? Em ataxias locomotoras, 116 artigos, por exemplo, né? Também jornais fundados por Charcot e seus discípulos, né? Olha a quantidade de jornais, alguns deles dos seus discípulos, como o Revue Neurologique, né? Já em 1893, quando ele faleceu. Para terminar, porque eu estou dentro do horário, e para proporcionar aí a discussão, eu poderia dizer que o professor Jean Martin é realmente o pai da neurologia moderna, e eu tirei essa frase do obituário escrito pelo Brissot e Barry, no Revue Neurologique de 1893. Eu coloquei o obituário inteiro no editorial que nós vamos ter no Arquivos, mas eu terminaria dizendo que do Charcot Redivivo, por todos esses exemplos que eu dei, em 2025, o reconhecimento, sem dúvida, é o sentimento mais doce. Termino a apresentação e fico à disposição para as perguntas e viva Charcot! Obrigada pela aula excelente, doutor Hélio. Eu acho que a gente estudar e conhecer um pouquinho sobre a história da neurologia, né, e a vida dos estudiosos, né, que fundamentaram e fundamentam muito sobre tudo que a gente estuda hoje. Acho que além de ser inspirador, dá um pouquinho de inveja, né? Queria ter 1% da capacidade de tudo que ele fez. Eu deixo aberta a discussão a quem quiser fazer seus comentários, quiser fazer suas perguntas. Alô, boa noite. Boa noite. Posso perguntar, Maju? Pode, à vontade. Excelente aula, realmente correspondeu às expectativas e a gente fica se imaginando na Salpêtrière naquela época. Uma das vezes que eu estive lá visitando aquele prédio antigo, eu fiquei exercitando isso. Então, eu queria que você, professor Hélio, fizesse uma análise sobre essa imputação a Charcot de que ele praticava, de certa forma, o charlatanismo, ou de que ele era misógino porque ele usava aquelas mulheres para se promover. Naquela época, já se falava nisso, essa crítica veio depois como politicamente correto. Como é que ele se situava historicamente naquele momento, junto com seus colegas da Salpêtrière? Obrigado pela pergunta. É um tema interessante, é um tema polêmico. É difícil analisar depois de 200, quando ele estava lá, mais de 150 anos atrás. Mas eu imagino, pelo que eu tenho lido, imagino uma pessoa extremamente famosa, capacitada, provocava inveja de vários colegas, com certeza, e nas apresentações lá de terça-feira ou de sexta-feira, obviamente que a apresentação de pacientes, nós estamos vendo isso agora na Movement Disorders. Levam-se pacientes lá e o professor examina na hora lá e faz comentários. Nem sempre isso sai de maneira correta, às vezes pode dar essas impressões de charlatanismo. Eu acho que, obviamente, as contribuições dele à neurologia são fantásticas, né? Então, pode ter acontecido algum exagero,
Pode, com algumas pacientes histéricas, talvez, né? Talvez algumas histéricas hoje em dia tivessem outras doenças que nós mesmos, às vezes, erramos, né? Mas eu acho que no nosso consultório, às vezes, nós fazemos alguma coisa parecida, assim, eu vejo alguma coisa, você pega uma doença degenerativa, aqui nós não somos aquele aspecto americano de se falar, o senhor tem ela, vai morrer daqui a 3 anos, como acontecia algumas vezes, tempos atrás. Nós vamos fazer um tratamento com a nova droga que existe aí, vamos ver a evolução. Na verdade, nós já sabemos a evolução, mas nós fazemos um pouco de teatro. Talvez alguém nos acuse aí de, quando nós atendemos algum paciente com distúrbio funcional, eu imagino que a gente faça alguma coisa parecida. E não nos consideramos charlatões, pelo menos eu acho. Então, eu acho que é um tema difícil, né? E isso, na época, tinha uma grande... Se imagina que depois, no escândalo do Panamá, quando ele foi avaliar lá um dos envolvidos, que ele e o colega dele disseram que ele não podia ser extraditado porque ele estava doente, a imprensa francesa acabou com o Charcot, chamando de charlatão, de picareta, de que só queria dinheiro, e ele morreu, infartou depois disso, esse estresse que ele passou na avaliação do Cornelius lá, Heinz, ele morreu talvez em decorrência disso, ele já tinha uma doença coronariana, e morreu por estresse, e os outros médicos confirmaram a doença do sujeito, que era, provavelmente, tinha feito algum roubo lá, mas enfim, ele foi atender a parte médica, né? Então, os periódicos, os próprios comentários depois dos filhos lá a briga que teve com o filho do Charcot, todo lá, todos esses, eu acho que tem muita inveja da posição dele, né, de grande médico, atendendo toda a elite, a creme de la creme internacional, o duque da Rússia, Dom Pedro II, a fulana da Espanha, enfim, eu acho que isso causava uma grande inveja, e tem os detratores de sempre, e obviamente que ele mesmo considerou, e depois o Pierre-Marie, que ele não teve tempo de modificar algumas ideias sobre a histeria, não teve tempo, ele morreu antes. Mas a ideia dele era sempre a mesma, como um indivíduo obcecado por, como dizia, levar luz ao caos, onde a histeria era o caos, e ele conseguiu trazer várias informações. Não conseguiu a mesma proeza que ele teve na esclerose múltipla, na esclerose lateral, ficou a dever nessa área. Mas eu não consideraria assim uma falha muito grande. É quase como se dizer assim, olha, falando uma coisa mais popular, o Pelé, o nosso grande Pelé, o rei do futebol. Aí vem alguém e diz assim na televisão agora, mas o Pelé perdeu um pênalti uma vez, fez a paradinha e perdeu o pênalti. Bom, o Pelé podia ter perdido 10 pênaltis, que continuaria sendo o melhor do mundo. É mais ou menos por aí, na minha opinião. Eu também tenho a mesma opinião, e eu vou um pouquinho, talvez, acrescentar uma coisa, que eu acho que entre as grandes contribuições do Charcot, que é uma coisa implícita, está em ele demonstrar, como eu falei implicitamente, o valor da relação médico-paciente. Porque essa relação tem uma magia também. E essa magia, aos olhos dos invejosos, pode dar margem a chamar de uma coisa não científica. E, na verdade, é essencial para a prática médica. Então, eu sou fã do Charcot também e gostei muito da sua exposição, porque demonstrou a grandeza desse personagem. Concordo. Mas eu acho que o Paulo André levantou a mão aí. O André está com aquela Isso. coceirinha ali, eu estou percebendo nos olhos dele que ele está com uma vontade de fazer uma pergunta. Pode falar, doutor Paulo. Meu amigo Hélio, meus parabéns mais uma vez. É o cara que mais entende de Charcot que eu conheço. E acho que o Valuzinski é que te inveja, na verdade, nesse caso. Não, porque o Valuzinski tem todas as fotos de personal archives, então eu tenho que pedir para ele sempre as fotos originais, que ele tem todas. Mas eu quero comentar contigo o seguinte: alguns anos atrás eu dividi uma apresentação com um psicanalista sobre
Charcot e Freud em Salpêtrière. E alguém queria, digamos assim, esculhambar um pouquinho, botar... Eu sei que é uma polêmica que você já deve estar cansado, deve ser recorrente para você, de que o tempo que Freud teve lá em Salpêtrière parece que foram só 5 meses, de outubro de 85 a março de 86, a fevereiro, não é? Mas ele tem até aquela carta que ele escreve a Marta, o Sigmund Freud, como se dizendo, como impressionado com a figura do Charcot, desse homem que ele conheceu lá. Depois desse tempo todo, que você já tanto leu, estudou, juntou material, por exemplo, seus discípulos, né? Babinski continuou escrevendo sobre a histeria, o pitiatismo. Latourette sofreu atentado no consultório, levou tiro. Qual é, no teu entender, a importância atual, que se lê atualmente sobre realmente a influência do conhecimento de histeria de Freud na obra, de histeria de Charcot na obra de Freud? Tu me atualizaria sobre isso? É um tema interessante. Eu acho que a fascinação do Freud pelo Charcot era muito grande, tanto que depois ele botou o nome do filho dele de Jean Martin. Quer dizer, a pessoa botar o nome do filho de Jean Martin, meu Deus. É admiração. É admiração. Ele ficou muito pouco tempo, mas eu creio que depois, né, houve vamos dizer assim, uma maior fixação na hipótese da histeria, tanto o nome histeria das mulheres e da fixação na parte sexual, que acho que exagerou demais, né? Charcot descreveu a histeria masculina e relacionou com trabalhadores, né? Os ingleses não acreditavam, até publicar o artigo do Shell Shock, Shell Shock lá da guerra, né? O Babinski discordou de várias coisas do Charcot, mas os estudos de neuroimagem funcional agora mostraram que o Charcot estava certo, o Babinski estava errado, com aquela história do pitiatismo, de sugestão, etc. Depois o Tourette também, eu acho que houve exageros de várias coisas, mas eu fico imaginando assim, nós, há 150 anos atrás, sem nenhum conhecimento de neuroimagem, nada absolutamente, fazendo hipóteses de um distúrbio que nós hoje não sabemos a origem exata. Nós explicamos a lesão dinâmica, neuroimagem funcional, tem alteração, deve ter alguma coisa química, talvez a predisposição, daqui a pouco vão achar um gene aí de predisposição, mas nós não sabemos ainda. 2025, nós já estamos aí achando que estamos sabendo tudo de neurologia e não sabemos. Então, imagina em 1890, completamente o caos. Então, eu acho que realmente, mesmo na histeria, a contribuição dele é fantástica, mas houve esses erros aí talvez de valorização maior da parte sexual, né? Toda essa parte que ficou, hoje em dia, sabidamente, não, é uma parte pequena, talvez, né? Está correto que ele desenhou uma espécie de cinto não de castidade, mas de compressão uterina. Compressão ovariana e uterina, exato, né? Fez um cinto. Mas, então, depois ele, no ano que precedeu a morte, ele parece que se arrependeu um pouco disso, né? Dizer, olha, algumas coisas que eu escrevi, que eu falei, não estavam corretas. Ele viu que tinha outras coisas, né? E talvez ele tenha exagerado. Mas isso, claro, é uma coisa menor aí, na minha opinião. Muito obrigado, meu amigo. Um prazer te ouvir. Prazer. Alguém tem mais alguma pergunta, mais algum questionamento, alguma para o Hélio? Eu tenho só mais um, Hélio. Tem uma frase que o professor Alvarenga dizia muito, que era: eu detesto contemplar as doenças degenerativas. Eu não me recordo se essa frase originalmente foi do Charcot ou foi do
enfim, de um outro professor que agora eu não estou recordando. Você conhece essa frase? Você sabe se foi do Charcot realmente? É. Essa frase eu vi, ele achava que uma grande parte das doenças neurológicas eram heretodegenerativas. Essa frase ele coloca. E ele teve um problema, porque ele teve depois um detrator, eu acho que era de origem hebraica, porque ele relacionou muito essas doenças hereditárias na época à população de judeus, porque eles viviam muito claro, perseguidos, etc., e eles viviam em alguns, vamos dizer assim, associações e casamentos próximos, e isso facilitava as doenças hereditárias, genes recessivos, por exemplo. E ele citou algumas vezes que nessa população tinha mais esse tipo de doença. Mas, obviamente, que nós estamos em 1890, 93, né? E não deu tempo dele. Obviamente, a pesquisa nessa área veio a se aprofundar anos depois, mas hoje nós temos, com certeza, cada vez mais genes nas doenças. Própria ela, né, que era considerada uma doença degenerativa, hoje tem vários genes, inclusive um gene brasileiro aí descrito pelo grupo da professora Mariana Zatz, mas que foi a descrição do professor Nunjo Finkel, né, a ALS tipo 8. Né? Então, realmente é importante essa parte. Obrigado, professor. Nada. Mais algum comentário, gente? Alguém tem mais alguma contribuição? Acho que é isso, né, doutor Fernando? Acho que sim. Maju, obrigado pela moderação. Acho que você podia fazer o encerramento, os agradecimentos ao professor Hélio Teve, que certamente será convidado em estado a colaborar outras vezes com o nosso grupo. Muito obrigado, professor. Obrigado a todos, Maju. Obrigada, professor, pelo convite. Obrigada também, doutor Hélio, pela excelente aula. Obrigada a todos pela presença e boa noite. Boa noite, agradeço vocês pela paciência e obrigado por me convidar aí para participar do evento. Boa noite, muito obrigado. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite.